Deus tem trazido uma dor no meu coração, né? A dor de olhar, né, pessoas que se perderam nesse período de pandemia, pessoas que se perderam, ainda que não se perderam numa situação degradável, mas se perderam na sua visão, no seu relacionamento com Deus. E o pior de tudo é que se perderam parecendo que está tudo bem. A gente conseguiu manter a postura, a gente conseguiu manter o nosso decato, a gente está bem para as pessoas, mas a gente está nesse desafio de poder viver plenamente aquilo que nós fomos chamados para viver. E eu estava em oração essa semana, passou, aí comecei a orar e veio algumas coisas na minha mente, e Deus colocou no meu coração que é tempo de reconstruir, de sair da frieza e de uma vida cristã estagnada para aquilo que Deus tem para nós. Só que não é tão simples assim, porque não é apenas uma oração, ainda que uma oração pode dar um start na nossa vida. Uma oração, o tempo de arrependimento pode dar um start. Mas na realidade a gente precisa de ações contínuas para que aquilo possa ser renovado no nosso coração, que seja novamente o nosso hábito, a nossa ethos, o nosso costume, mas que seja principalmente uma atitude intencional de estar em Deus e viver nele. Eu sei que os tempos são diferentes, estamos num momento diferente, não dá para ser aquilo que a gente era ainda. Mas o problema é como que a gente vai chegar depois, se a gente não começar agora. E eu não estou falando apenas do culto presencial, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando da intensidade, eu estou falando do vigor, da paixão, e que ela se manifesta de muitas maneiras. Sim, quando pudermos abraçar, no abraço, mas quando eu namorava, era suficiente, caloroso, uma boa ligação, de ouvir a voz, e aquilo alegrava o coração. E a gente precisa então olhar isso de novo, tentar ter atitudes de reconstrução de quem nós já fomos, e ser ainda melhor do que fomos. Porque se a gente caiu e regrediu, alguma coisa aconteceu e a gente falhou de alguma maneira. Neemias capítulo 1, verso 1 diz assim: esta é a história de Neemias, filho de Acalias. Era o mês de Quisleu, do 20º ano, ocasião em que eu morava no complexo real de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, tinha acabado de chegar de Judá com alguns judeus. Perguntei a ele sobre as condições dos arealenses que sobreviveram à pandemia e sobre a situação da igreja do Areal. A resposta deles foi: a condição dos sobreviventes do exílio, da pandemia, ainda que estão na província, é péssima. Eles enfrentam muitas dificuldades. Os muros do Areal continuam em ruínas e os portões só restam as cinzas. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei durante vários dias, e a tristeza me dominou. Fiquei sem comer nada, orando ao Deus dos céus, e disse: ó eterno Deus dos céus, Deus grande e tremendo, que és leal à tua aliança. Vou repetir. Que és leal à tua aliança e fiel a todos os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Olha para mim, ouve a minha oração, presta atenção às súplicas que teu servo tem dirigido a ti, dia e noite, intercedendo por teu povo Israel, confessando os pecados deles. Eu mesmo e meus antepassados estamos entre os que pecaram contra ti. Fizemos muito pouco caso de ti. Não obedecemos ao que nos ordenastes, ignoramos os teus mandamentos e desrespeitamos as determinações que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te de que aleartes teu servo Moisés, dizendo:
Se vocês me abandonarem, eu vos espalharei aos 4 cantos da terra. Mas se voltarem para mim e fizerem o que eu disser, reunirei todos os que estiverem dispersos, onde quer que eles estejam, e os trarei de volta ao lugar em que estabeleci o meu nome. Pai, fale conosco, fale ao nosso coração. O Espírito tem acesso ao nosso interior e Ele que pode falar conosco. Faça isso em nome de Jesus. Amém e amém. O livro de Neemias, ele narra um período de restauração. O povo havia pecado, eram pecados morais, eram pecados contra Deus diretamente, era um pecado de desobediência intencional à lei de Deus, e por causa do pecado eles foram para cativeiro, e eles ficaram lá 70 anos, e eles estão agora divididos, uma parte do povo estava em Jerusalém, outra parte estava no cativeiro babilônico, né, e outros estavam espalhados. E agora Hanani, ele está voltando de Jerusalém e ele conversa com Neemias e fala: olha, a situação lá de quem está em Jerusalém não é boa. O pessoal está bem complicado, está todo mundo desgastado, não acredita mais na promessa, parece que a aliança foi rompida e é necessário alguma coisa acontecer. Neemias, ele se incomodou com aquilo. É óbvio que tem um plano de Deus. Deus estava despertando o coração de Neemias. Mas surgiu uma ira santa no coração dele, um inconformismo com aquilo. De olhar aquela situação e ver as pessoas sendo destruídas, paralisadas. Elas estavam amarradas a uma história de dor. Eles haviam perdido as suas vidas e eles abandonaram ao Senhor. E parece-me que ocorre isso hoje, o pecado, ou desânimo, ou dores provocadas por alguém, ou simplesmente o distanciamento também provocou um distanciamento de Deus, e parece que estamos dessa mesma forma, onde nossos sonhos se perderam, fomos frustrados e paramos de sonhar. E quando chegamos nessa condição, o que podemos fazer? Na verdade, você não tem muita alternativa. Você tem que se levantar e começar a reconstrução. É óbvio que se inicia em Deus, é Ele que faz. Mas a gente tem que se disponibilizar, se colocar à disposição, restabelecer as metas, relembrar do propósito, do chamado, da aliança. Lembrar que precisamos caminhar novamente para aquilo que era o foco em Deus, mas que nós fomos distanciando e precisamos dar os nossos passos. O isolamento social nos colocou distante das pessoas, mas parece que nos conduziu também para a distância de Deus. E precisamos nos posicionar. Precisamos agora voltar para as nossas atitudes contemplativas de adoração a Deus intensa, de servir novamente, de relacionamento, e que não quero dizer que simplesmente você tem que ir na casa de alguém, mas você pode ter paixão no que você faz diante de Deus, e termos atitudes para isso. Falando de atitudes que foram perdidas e que nós precisamos reconstruir, recomeçar. Eu comecei falando aqui sobre o tempo de reconstrução de uma adoração contagiante. Eu não sei o que você imagina de uma adoração contagiante. Você já esteve com pessoas que elas te contagiam com alegria? Pessoas que para ela a esperança em tudo, ela consegue ver coisas positivas em tudo. Mas há também pessoas que andar com elas é depressão na certa.
ele consegue ver tudo como negativo. Tudo é mais difícil. É óbvio que eu quero dar ênfase no positivo, de estar com pessoas que te erguem, que elas acreditam, que elas te inspiram, que elas te levam além. Eu fico imaginando Hanani trazendo uma notícia para Neemias, e Neemias no seu interior dizendo: isso não é possível, há possibilidade de mudança disso. E ele começa a orar, e ele tem uma atitude de orar e pedir perdão pelo pecado da nação. Mas a gente pensa assim: o que adianta ele pedir perdão pelos outros, se os outros não se arrependeram? Mas ele começa. E aquilo é válido, porque como líder ele se coloca diante de Deus, e ele então intercede: Deus, tem misericórdia de nós, nós pecamos contra o Senhor, e existe uma promessa da tua parte, uma aliança que foi feita, está sobre nós, e o Senhor disse que se nós nos voltássemos para ti, o Senhor nos restauraria. Aleluia. E andar com pessoas que nos levam para próximo de Deus, que nos traz essa esperança, é algo extraordinário. Eu não sei com quem você tem andado. A gente precisa andar com alguém que é mais inspirador ainda, que é o próprio Jesus. Andar com o nosso Pai. Às vezes nós vivemos um tipo de vida e relacionamento com Deus no início de nossa conversão. Nós chegamos num tempo de uma reconstrução dessa adoração contagiante, que aqui se propaga pela intensidade, pelo poder de influência. Está quem ama intensamente a Deus e quer estar e viver com Ele, nos influencia a viver essa nova realidade de viver com Deus. Deus já tem falado conosco. Eu sei que Deus já está falando com você, não porque eu estou falando agora, mas Deus já tem despertado isso no seu coração. E se você falar assim: eu quero, pastor, vamos junto, vamos caminhar junto, e a gente vai descobrir outras pessoas aqui que também querem, e nós podemos nos unir, e isso pode ser contagiante, e voltarmos a essa adoração aberta, plena, em intensidade diante de Deus, com paixão, com entrega. Ele quer nos levar novamente a esse estágio de nossa vida, mas nos levarmos a uma entrega mais perfeita do que já foi, mais intensa, mais profunda e mais duradoura, para vivermos um estilo de vida. Nós podemos viver isso. O segundo aspecto é o tempo de reconstrução de uma intimidade profunda. De uma intimidade profunda. O que é íntimo? Íntimo é uma relação muito próxima. É aquela amizade íntima, familiaridade, aconchego. De pessoas que se aproximam de você, e é tão natural e prazeroso você compartilhar o seu coração. Eu já ouvi tantas pessoas terem amigos, falarem de amigos tão íntimos, que às vezes a gente não consegue fazer do nosso pai esse amigo tão íntimo. E ele usa essa expressão: eu não vos chamo de servo, mas eu vos chamo de amigo. Mas ninguém viverá uma intimidade profunda sem esse desejo intenso por Deus e ter os passos de se aproximar dele. Ter passos, porque não é instantâneo. Acho que a grande confusão que a gente teve no movimento pentecostal é fazer do Espírito Santo apenas um poder impessoal, que vem, nos domina e faz o que quer, entre aspas, porque parece que ele não tem personalidade. Enquanto o grande segredo do relacionamento pentecostal não deveria ser simplesmente o poder, mas a relação, a intimidade.
com o Espírito, com o Pai, nos aproximarmos e vivermos nesse aconchego. Nós temos algumas maneiras, e não tem como fugir disso, de nos aproximarmos de Deus. Não adianta a gente inventar muita coisa, a Bíblia nos ensina muito sobre isso. Conhecer o Pai é por meio da palavra, é por meio da oração, da adoração, da solitude, que é o tempo a sós com Ele. Não tem jeito, não tem como fugir muito. Eu não posso fazer isso por você, eu tenho que fazer por mim, você tem que fazer por você. Mas é importante salientar que para ter intimidade é necessário contato, tempo, desejo profundo. Essas coisas que criam os vínculos e os laços envolvem as relações individuais, e a base dos vínculos, eu vou ler aqui agora, é a confiança, cooperação, aprendizado, reciprocidade, tempo, intensidade emocional, trocas mútuas, normas, valores vivenciados e compartilhados através de contato com algum grau de regularidade, frequência, similaridade e especificidade. A sociologia diz que para você criar vínculos, você precisa seguir alguns princípios. E é interessante que aqui a gente quer criar um vínculo com Deus, dando um oi para Ele de manhã, um oi na terça-feira e um oi no domingo. E a gente fica exposto a um monte de coisa a semana inteira. Mas a gente acha suficiente tirar 15 minutos na semana de um tempo com Deus, enquanto horas e horas são dedicadas a outras coisas. Que desafio que nós temos, porque a construção de intimidade profunda vai exigir muito de nós, e se a gente não começar o quanto antes, pode ser que a gente não consiga alcançar aquilo que é necessário, para no dia que a gente sentir que a gente vai estar partindo dessa terra, e que a gente tiver só alguns minutos, pode ser que não dê tempo para buscar a intimidade que a gente precisa, para quando fecharmos os olhos e alguns milésimos de segundo depois abrirmos na eternidade, descobrirmos aonde estaremos. Nossas prioridades devem ser trocadas, devemos reconstruir o nosso tempo com Deus. Precisamos urgentemente de tempo com o Pai, intensidade no viver com Deus, viver intensamente com Ele. Nós precisamos de um tempo de reconstrução, de um amor intenso. O que é um amor intenso? É com vigor. Tem uma música que diz, eu não vou dar um show aqui para vocês, cantando, para vocês não se sentirem humilhados. Mas diz que o amor de Deus é como um leão que agarra. E é mais ou menos isso mesmo. Tem um amor intenso que se apega. Um amor intenso que se doa, e aquilo é um prazer. Aquilo é o anelo da tua alma. E você faz com vigor, com intensidade. Quando Jesus, no Novo Testamento, ele diz: se vocês me amarem, vocês guardam os meus mandamentos. Isso é intenso. Ele diz que não existe nada maior do que o amor a Ele. E se nós o amamos, não existe um valor maior do que esse relacionamento e essa vivência com Ele. Quando amamos a Deus, nada é pesado demais. Abrir mão de qualquer coisa pessoal não é pesado. Mas quando tudo se torna um peso, o servir é um peso. Sentar na frente da TV para assistir ou participar do culto é um peso. Se deslocar e deixar o lazer para cultuar é um peso. Tudo é um peso. Nós temos que passar a analisar que tipo de amor que a gente tem. Intensidade desse amor se manifesta na nossa vida. Enquanto precisamos de um amor intenso, com força, com vigor.
E quando eu me converti, minha irmã, ela me acusava muito, falando assim: que é isso? Tu tá doido agora? Você só vive na igreja. Você vai na terça na igreja. E você vai na quinta na igreja. E você vai no sábado na igreja. E domingo tu vai de manhã na igreja e à noite na igreja. E ela nem sabia as orações que tinha 5 horas da manhã que eu ia a semana inteira. Porque se ela soubesse, ela ia achar que eu ia estar doido mesmo. Porque a Bíblia diz que quando você acha um tesouro que é muito valioso, você vai e vende tudo que tem para comprar aquela terra, porque tem um tesouro precioso naquele lugar. E às vezes a gente não consegue se dispor de algo para viver esse amor intenso com Deus. Quando o amor é intenso, nada é pesado, nada se compara. Quero falar sobre o tempo de reconstrução de um serviço de excelência. Servir com excelência. Servir da melhor maneira possível. Servir da melhor forma possível, com o melhor sentimento possível. Porque você não serve a homens. E a gente precisa ter isso na nossa mente. E eu queria fazer algo com mais intensidade, da melhor maneira possível. Servir da melhor forma possível. E foi o que eu fiz. Só que às vezes a gente faz aquilo e lá no início, a gente faz com muito prazer. E depois vira uma confusão. Porque aí quando eu cheguei na igreja, eu falei assim: o que é esse negócio agora de ser pastor integral? Porque eu sempre fiz com muito prazer e não recebia da igreja. E aquilo foi uma confusão na minha mente. Porque eu não posso fazer porque eu recebo. Eu não posso fazer porque eu recebo apenas da igreja, senão eu sou um mercenário. Eu preciso fazer por causa da minha vocação. Sim, eu vou ser sustentado, mas eu tenho que fazer por causa da vocação, por ter servido a Deus, por causa da intensidade do amor. Porque senão eu sou apenas um mercenário. Porque nós queremos o elogio, o retorno, que para alguns é o financeiro, para outros é o elogio, para outros é o status, para outro é a posição, mas nós não podemos servir a Deus nessa condição, porque isso é apenas humano. Nós servimos a Deus, e amamos a Deus e queremos servir por causa dele. É um chamado para estar nele, e a partir disso ele nos envia para a missão. Por isso, independente de cargo, de função, nós servimos. Nós queremos nos doar. E nós precisamos voltar a isso. A servir da melhor maneira possível, com a maior intensidade possível, com o maior amor possível. Porque nós não servimos a homem, nós servimos a Deus. E é o nosso chamado, viver intensamente nele. Quero convidar vocês a se colocarem em pé. Pastor, por que reconstruir? Porque a parte de Deus já foi feita. Quem se perdeu fomos nós. Quem tem que criar o hábito novamente somos nós. Deus já fez e continua fazendo sempre. Quem se perdeu fomos nós. E precisamos reconstruir nossa espiritualidade, nosso amor intenso, nosso serviço excelente, nossa vida intensa de servir a Deus. Precisamos dar os passos novamente, criar os nossos hábitos novamente, valorizar isso novamente, amar intensamente Deus novamente. Você simplesmente parou. Não importa o motivo pelo qual você parou. Importa que a aliança de Deus continua sobre a nossa vida e que nós podemos recomeçar. Como Neemias fez. Deus, o Senhor falou,
E se nós nos voltássemos para Ti, nos arrependêssemos dos nossos pecados, o Senhor nos restauraria. Se você precisa disso como eu, faça um sinal para o Senhor, diga: eu quero, eu preciso, Senhor, eu preciso.